Então, as pessoas hoje não querem ser representadas por determinadas pessoas em determinados assuntos. Elas querem, elas mesmas, falarem sobre aquilo. Então, isso muda completamente as relações políticas. Então, nós estamos no meio de uma grande transformação das coisas que têm efeito. Então, a nossa forma de viver hoje está nos provocando poluição e mudanças climáticas. Poluição que gera mudanças climáticas. Nosso estilo de vida gera muito resíduo e gera muita emissão de gases de efeito estufa. Então, a poluição, resíduos e a cultura do descarte e o clima é um bem comum. Assim como o Rio Doce é um bem comum da humanidade, o clima também é. E qualquer coisa que você mexa em um lugar lá em Mossoró, lá no Aracati do meu pai, se você mexe lá, você também mexe no ecossistema. Ainda agora teve um debate aqui sobre energias. E o colega levantava o seguinte: alguns ambientalistas falam que se você colocar os captadores eólicos, né, os pássaros podem ter efeito. Não só os pássaros, o microclima. Por quê? Porque tudo que a gente faz tem consequência no meio ambiente. E a gente tem que estar atento para essas consequências. Passa aí, amigo. Então, hoje nós temos um problema seríssimo com relação à questão da água. Água potável e limpa é indispensável à vida humana, mas ela está ficando cada vez mais escassa. Primeiro porque nós não conseguimos fabricar uma gota de água sequer no planeta. A água que existe hoje é a mesma que existia há muito tempo atrás. Não é? A água doce que existia naquela época existe hoje, só que a gente indisponibiliza ela para o uso humano, como com as nossas cidades, com a nossa poluição, com o saneamento, com a falta de saneamento. A gente capta a água doce, limpa, usa e depois devolve para a natureza de forma inadequada. Ou então usa, por exemplo, para misturar com agrotóxico para fazer produção agrícola em grande escala e muitas vezes nem é para alimentação humana. Então, pois não. E, aos poucos, a gente vai no planeta perdendo biodiversidade. Na nossa revista Pensar Verde, que é a revista da Fundação Verde, tem um artigo, vocês podem procurar a revista Pensar Verde, que está disponível na internet para todo mundo, que é a revista de debate dos Verdes do Brasil. A revista Pensar Verde trouxe um artigo um dia desse muito interessante, que é a reclamação das pessoas que alugam abelha para a indústria da fruticultura. Você imagina o seguinte: você plantar 100 hectares para produzir laranja, para produzir maçã, para produzir figo, para produzir uma série de outros produtos, outras frutas. Você imagina que na natureza não tem polinizador capaz de fazer isso de forma natural. As flores vão nascendo, mas é preciso que a abelha, que o morcego, que o beija-flor vá lá e faça o trabalho de cruzamento. E possa, então, nascer a fruta a partir daí. Se você planta numa floresta, e tem uma floresta, um quintal com dois, três pés de fruta, não tem problema, aparece o polinizador. Mas se você coloca 100 hectares, não aparece naturalmente os polinizadores, não dão conta, não existe isso. Então, o que é que a fruticultura faz para resolver esse problema? Ela aluga caixas de abelha da apicultura. E essa queixa nós fomos lá constatar porque os apicultores estão tendo cada vez mais prejuízo em função de que as abelhas vão lá fazer o trabalho de polinização, voltam contaminadas de agrotóxico e matam a rainha. E matando a abelha rainha, quebra a colmeia. Então o prejuízo é muito alto. Além disso, toda vez que você irriga uma grande plantação dessa, que está contaminada com agrotóxico, esse agrotóxico vai junto com a água e volta para o solo, contaminando o solo, ou não é? E matando o micro-organismo. Então nós estamos tendo uma perda fantástica de biodiversidade no planeta. E a gente fica muito, às vezes, preocupado quando a imprensa vai e diz:
O dentista, o odontólogo dos Estados Unidos pagou um turismo para ir lá na África matar um leão. Aí a gente ficou decepcionado com aquela cena. É uma cena muito triste. Mas quantas vezes a imprensa mostrou a quantidade de algas, de micro-organismo que nós estamos perdendo a cada dia. São espécies que nós estamos perdendo. Na Amazônia, no mar, no solo. Antigamente, não sei, na minha terra, lá no Pará, a gente ia pescar e cavava um buraco. Qualquer buraco que a gente cavava, a gente encontrava uma minhoquinha, botava numa lata de sardinha, fechava a latinha e ia para o córrego pescar. Hoje, muito difícil a gente encontrar no solo uma facilidade como a gente encontrava na minha época de infância, uma minhoca para pescar. Por quê? Porque o solo está contaminado, impermeabilizado, contaminado. Então, nós estamos destruindo a biodiversidade do planeta. Além disso, a gente vê só a dimensão do meio ambiente natural, mas também no meio ambiente artificial, no meio ambiente criado, que são as cidades, a gente está perdendo também, nós estamos degradando a qualidade de vida humana. As nossas cidades são feitas para desagregar. Você pode andar por Fortaleza inteiro, por Belém, por São Paulo, e você vê que as pessoas moram na cidade, mas elas não têm relação umas com as outras. As pessoas moram no mesmo edifício, no mesmo prédio, a poucos metros um do outro, mas as pessoas não se conhecem, não se falam, não conversam. E hoje apavorada ao sair do prédio para fora. Então a segurança está dentro daquele... Quem tem um pouquinho mais de recurso consegue se isolar, fazer um gueto de proteção, mas a cidade em si virou um território de medo, um território de sufoco. E as pessoas dentro dessas cidades vivem em classes completamente diferentes, com condições materiais completamente diferentes uma das outras. Uma parcela tem muita coisa para resolver, tem carro do ano, ar-condicionado, 500 aparelhos eletrônicos dentro de casa, a televisão Curve, do lançamento da Samsung, não é? O Netflix, tudo quanto é modernidade do mundo tem naquela casa. Mas ao lado, bem próximo, tem pessoas que não têm uma lata de sardinha e um ovo para comer. Não tem água, não tem abastecimento de água, não tem transporte público, e não são poucas pessoas, geralmente a maioria. Então há uma degradação humana brutal, e é uma sociedade que, como é uma sociedade que visa apenas transformar as pessoas em consumidores, ela exclui determinados setores, principalmente os mais jovens, né? Os mais jovens que ainda não são produtivos e não são consumidores, ficam sem espaço na sociedade, e os mais velhos, quando deixam de produzir, ou não se transformam em grandes consumidores, principalmente, ficam apenas, às vezes, consumidores do sistema de saúde pública, né? Com remédios e remédios e remédios e remédios para resolver os seus problemas. Nós vamos ter uma outra dificuldade agora, que são os endividados da sociedade. A quantidade de pessoas endividadas hoje na sociedade brasileira é altíssima. São pessoas de classe média, ou que já estavam na classe média, ou que ascenderam à classe média, né? Que receberam uma série de facilidades em empréstimos sem precisar de comprovação. Antigamente, você fazia empréstimo, você tinha que ter um patrimônio. Você tinha que ter alguma coisa, uma linha telefônica, que antigamente era um patrimônio, você dava uma linha telefônica, você ia na Caixa Econômica com umas joias para fazer um penhor, não é isso? Hoje não, hoje você tem, inclusive, propaganda na televisão que diz: você pode pegar empréstimo mesmo estando negativado. Então, a quantidade de gente endividada no nosso país é muito alta. E aqui nós não temos sequer remédio jurídico para resolver o problema dos endividados. Nos Estados Unidos ainda tem a falência individual. A pessoa pode decretar a falência individual, a falência da pessoa física, e receber uma série de auxílio para resolver o problema dela.
ela vai ter que ficar 5 anos sem receber crédito, uma série de situações e tal, e tal, e tal, mas ela sai ela sai. Tem remédio jurídico para sair. Aqui não tem. Aqui não tem remédio jurídico no nosso... O único artigo que tem no Código Civil é a insolvência de pessoa física, mas é muito problemático. Então nós vamos ter outros excluídos da sociedade, degradados, porque isso cria uma série de doenças psicológicas, né, doutora? Que vem a partir daí. As pessoas já não vivem mais, porque elas acordam pela manhã preocupada com uma série de dívidas que tem que pagar no dia a dia. E que ela foi fazendo ao longo do tempo para dar uma melhor qualidade de vida para a sua família e não quer abrir mão dessa qualidade de vida. É um inglês do filho, é uma natação que foi para o filho, porque quando você conversa com essas pessoas, ela diz, eu não posso tirar meu filho da natação. Se eu tirar ele da natação, ele vai para a rua. Ele vai ficar livre para drogas. Então é um drama hoje que nós estamos vivendo das pessoas. Então há uma degradação, não só da questão ambiental, mas da questão humana. A quebra das relações humanas. As pessoas já não falam mais umas com as outras. Você pode entrar no bar e você vê 3, 4 pessoas, cada um com o celular na mão, ligada no Facebook, ligada no WhatsApp, nas redes sociais, mas não falando entre si, não conversando, não trocando experiência humana. Como é que a gente pode humanizar uma sociedade sem contato humano? E essa desigualdade é uma desigualdade planetária. Eu botei aquele globo ali só para mostrar o seguinte, aquela marca marrom que o colega falou aqui em FIB, Felicidade Interna Bruta, hoje o mundo mede a riqueza pelo PIB, né? O PIB é que mede tudo. Então aquela marcazinha ali, creme, ali embaixo, é o PIB dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é aquilo tudo ali. Os Estados Unidos é um monstro, que se ele se mexe, ele mexe na economia do mundo inteiro. O Brasil é 3% lá em cima do PIB mundial. Então há uma desigualdade muito grande na distribuição de riqueza. Essa riqueza produzida com a Vale do Rio Doce, essa riqueza produzida por uma série de indústrias que se colocam aqui para extrair riqueza do nosso país e distribuir mundialmente, ela é distribuída, mas não para o bem da humanidade. Quando a gente fala na riqueza mundial, a gente vê que há uma desigualdade muito grande. E lá nos Estados Unidos mesmo, quando você chega nos Estados Unidos, aquele PIB, aquele monstro de PIB lá, não significa que todo mundo que mora nos Estados Unidos recebe aquele dinheiro igualmente. Existem lá uma parcela pequena da sociedade que usufrui daquilo. Né? Pois não. E há, diante de tudo isso, uma fraqueza de reações das pessoas, das instituições. Os estados nacionais são fracos diante de algumas coisas hoje. São fracos diante do terrorismo, são fracos diante de grandes corporações, são fracos, as instituições dos países estão se quebrando. As instituições internas do país. Se a gente fizer uma análise de todas as nossas instituições brasileiras, elas foram criadas para quê? Para um determinado objetivo. Aí você vai analisar o que ela vem fazendo, se ela cumpre aquele objetivo pelo qual ela foi criada, a gente vê que não faz. Os partidos políticos no nosso país, a grande maioria dos partidos políticos foi criada com um objetivo e não faz esse objetivo, não cumpre esse objetivo. Os parlamentares que a gente elege, a grande maioria foi eleita para cuidar do bem comum, do bem coletivo, da utilidade pública. Mas o que a gente vê pelas denúncias que a gente tem, pelas ações que a gente tem, é que eles, no parlamento, a maioria dos projetos aprovados tem interesse de lobbies. As instituições foram capturadas por esses interesses. E há, a nível internacional, uma fraqueza das reações também dos organismos internacionais. Então, nós precisamos urgente reforçar as relações sustentáveis internamente, desde a comunidade menor, que é a família, que também está se degradando. Então, a gente tem que reforçar
as relações familiares, reforçar as relações de amizade, não fazer confusão entre a amizade da rede social e a amizade verdadeira. Precisamos fazer relações no bairro, precisamos fazer relações no município, e daí a gente vem crescendo para construir novas relações humanas capazes de reagir, de ter reações ao que está acontecendo no nosso planeta.